quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós, de nós. Se eu não for quem, se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar. Minha saudação em nome de Jesus, todos os amados irmãos e irmãs. E nos dirigimos, pastor Gideão como anfitrião, pastor Valdonei, presidente da Ordem, pastor Éder, diretor-geral do Seminário Teológico Batista de Jugal, pastor Anderson, diretor da AMASB, demais colegas, oitava turma do Josec, que hoje está aqui nesse momento tão especial, aos nossos professores que fazem parte da vida destes alunos, em especial o professor Rodolfo, que está conosco nos dando a alegria da sua presença, pastor Clayton, que também está conosco para mais uma vez juntos desfrutarmos da bênção de Deus. É motivo de grande alegria podermos estar para mais uma festividade como esta, onde o Senhor nos tem concedido este grande privilégio. E eu quero ler um verso só, conhecidíssimo de todos nós. E eu quero convidá-los, quebrando um pouco o protocolo, a todos recitarmos de cor Salmo 90, verso 1. Vamos recitar? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Podemos melhorar, né? Vamos mais uma vez? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Gostaria de ler um texto da Palavra de Deus, muito conhecido, que nós encontramos em 1 Timóteo 4, 12, que nos diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. E nós esperamos que todos os jovens que passam pelo programa Josec, que possam sim dizer e viver, não deixando ninguém desprezar a mocidade de vocês, deixando Deus usar a vida de vocês como instrumentos. Até eu escrevi algumas coisas aqui, a gente muitas vezes se emociona. Já estamos na 8ª formatura. Há mais de 10 anos nesse trabalho que Deus tem nos confiado. E eu queria dizer uma coisa para vocês que estão se formando hoje. Nesta noite, ela é tão importante, aonde essa turma 8, está se formando. E olhando aqui, eu vejo o Josec em ação. Ser jovem a serviço de Cristo nunca foi apenas, escutem bem, um título ou uma camiseta. Foi um treinamento para a vida. Hoje, nós encerramos um ciclo. Mas a verdadeira missão, eu quero dizer que começa agora. É o ponto onde prepara-se para o futuro. Se torna o viver agora. Ser um jovem a serviço de Cristo não significa necessariamente largar tudo
para ser um missionário em outro país, mas transformar a sua nova profissão, o que você escolheu para você, em um campo missionário. Nem todos têm um chamado específico, evangelista, pastor, mestre, missionário, mas eu quero dizer, todos nós temos um campo missionário, onde Deus está nos colocando, seja o local do trabalho, seja a nossa escola, e que nós venhamos, sim, jovens, ser este jovem missionário aonde nós estivermos. O amor pelas almas e pelo reino de Deus, ele é fundamental. O programa Josec, há mais de 10 anos, vem colaborando no aperfeiçoamento de jovens. Para os que estão se formando no Josec, não vai acabar hoje. Está sim, a recém começando uma nova fase. Primeira fase, segunda, terceira, né? A partir de agora é uma nova fase. A quarta fase que nós estamos. Agora eu quero dizer para vocês, coloquem em prática o que aprendemos. Onde estivermos, sempre vocês, onde vocês estiverem, sempre vocês vão ser jovens a serviço de Cristo. Quantos momentos nós passamos, quantos momentos na presença de Deus, quantos encontros com Deus. E eu quero dizer, espero que vocês levem daqui essas experiências, este amor pela causa do Senhor, e que Deus abençoe as nossas vidas. Boa noite a todos. Gostaria de saudar a igreja, uma calorosa saudação e a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Também gostaria de cumprimentar o pastor Gideon, que é o nosso pastor presidente, também é um grande incentivador do programa Josec e também está sempre disposto a disponibilizar a casa para o programa. E também, diga-se de passagem, é o nosso paraninfo da nossa turma. Também quero saudar o pastor Belmiro, presidente da nossa convenção, e a diretoria da MASB, pastor Anderson, pastor Israel e pastor Davi. Bom, irmãos, Josec, que significa Jovens a Serviço de Cristo. A 8ª turma é a nossa, turma dos formandos 2026. Tudo começou em 2024, quando uma turma do Josec foi criada. E ao longo desses 3 anos, nós conhecemos pessoas incríveis, as quais nós desenvolvemos um afeto e um carinho muito grande. Foram 3 anos de muitas risadas, muitas histórias, muitos aprendizados, mas principalmente de bênçãos operadas pelo Santo Espírito de Deus em nossas vidas. Infelizmente, muitos desistiram e acabaram se desviando do alvo que é Cristo. Nossa turma era bem maior, vocês podem concordar disso. Mas, mesmo assim, graças a Deus pelos que ainda aqui estão e se formam hoje, porque na Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Também quero agradecer aos professores do Josec. Vocês foram instrumentos de Deus e importantíssimos para a nossa formação. Não apenas compartilhando suas vidas ou histórias, mas experiências profundas e pessoais com Deus. Vocês foram muito importantes para nós. Quero agradecer também aos nossos familiares que entenderam a nossa ausência por alguns dias, algumas semanas, enquanto nós estávamos dedicados ao estudo da palavra. Essa formatura e essa vitória também é de vocês. Bom, igreja, a nossa turma se chama Ekbalo, que é um termo do grego que o próprio Jesus Cristo usou em Mateus 9:38, quando ele diz: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E Ekbalo significa enviar, ou lançar para fora, ou impulsionar com muita força. E é isso que nós somos, jovens impulsionados para o chamado de Deus, porque o Senhor não apenas chama, mas Ele envia para o seu campo, para a sua missão. Irmãos, e tudo é para a honra e glória dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o programa Josec não é meramente um título ou um status social, mas foi um período de 3 anos consecutivos de uma intensa preparação para o campo missionário, ou qualquer área que o Senhor nosso Deus nos coloque. Nós aprendemos muitas coisas, mas principalmente aprendemos o que é ser um jovem a serviço de Cristo. Um jovem disposto a servir e não somente ser visto. Então, irmãos, é isso que nós aprendemos sendo o Josec. Porque o mundo precisa de jovens que não só conheçam a Bíblia, mas que vivam e
e pratiquem ela em suas vidas. É isso que o mundo precisa urgentemente. Ao longo desses 3 anos eu conheci muitas pessoas que hoje eu posso chamar de amigos e também desenvolvi muito carinho por cada pessoa que está aqui. E eu desejo uma ótima caminhada a todos vocês e que cada vez mais sejamos jovens fortes, como o próprio João escreveu em sua epístola: filhinhos, eu vos escrevi porque sois fortes. E como não nos recordar dos momentos leves e descontraídos, das rodinhas de louvor, que normalmente era só com violão e algumas pessoas cantando, mas mesmo nesse momento Deus se manifestava entre nós. Nós cantávamos, ríamos e nos divertíamos muito, cantávamos até em Caiapó, que até agora a gente não sabe se nós estávamos cantando certo ou não. Isso só a missionária. Pode ser que sim, eu passei. Então a gente já sabe que nós estávamos cantando certo. Depois perguntem para a missionária Alice e para o pastor Paulo. Mas irmão, isso nos mostra que servir a Cristo é pesado, é difícil, mas também tem momentos de tranquilidade, paz e comunhão com os irmãos. Também tem momentos tranquilos e felizes. Como diz na Bíblia, alegra-te, jovem, nos dias da mocidade, e recreie-se o teu coração, mas não te esqueças do teu Criador. Então, irmãos, eu queria deixar também uma palavra para o pessoal da primeira fase que está começando esse ano. Não desistam, os primeiros passos são sempre os mais difíceis, mas eles são essenciais para o decorrer da jornada. Quando tudo desanimar, ficar mais difícil, ficar mais pesado, lembre-se do que o Senhor Jesus Cristo nos disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. E hoje nós estamos encerrando um ciclo de uma belíssima história, contada e narrada por 3 anos. Eu desejo a todos novamente uma boa caminhada e que essa chama do Espírito Santo que se acendeu em nossos corações não se apague. Eu gostaria de encerrar o meu discurso falando que a Deus seja dada toda a honra, toda a glória, todo o poder, ontem, hoje e para sempre. Amém. Ser para mim foi gozar de um privilégio de que vocês consideram, eu nem sabia que havia tanta consideração, mas agradeço de coração, afinal de contas, são 3 anos de vocês e são todos esses anos que eu sempre estou por perto ali. Como disse o pastor Anderson, nós fomos idealizadores disso, antes mesmo do pastor Anderson falar, nós chegamos a cogitar, criar um grupo exatamente por ver essa disponibilidade dos jovens em querer fazer mais na obra de Deus. Então, foi que a gente, depois, juntamente com Anderson, foi feito o projeto, que projeto é um esforço temporário para preparar pessoas buscando um resultado único que depois, no fim, encerra e parte para um programa e vai continuar sendo projeto, mudando nome não, porque exatamente chamamos projeto pelo ideal de pegar jovens que a gente planeja para eles um futuro abençoado na obra do Senhor. E aí vem o programa que é Ideias a Vida do Reino de Deus para alcançar o objetivo. Mas eu tenho certeza que hoje é um dia muito especial de formatura e alegria para vocês, até porque é uma das primeiras de muitas que vão surgir com o tempo, e vocês devem estar naturalmente muito felizes. Os familiares estão aqui. Eu não saudei ninguém, até porque eu não sou quem deve saudar, mas eles sabem que são todos bem-vindos. A mesa já foi saudada. Se eu ficar saudando, cada um chega aqui saudado, nós vamos passar a noite só em saudação. Agora eu quero falar com vocês, porque vocês estão celebrando não só o seu aproveitamento nos estudos, conquistando um pouco mais, mas também estão reafirmando aquela chamada de vida. Foi dito aqui que alguns desistiram, desviaram-se do propósito de Deus. Nós, os pastores, também sentimos no nosso coração por colegas que também conosco estiveram no seminário, enfim, depois do ministério, e também alguns desistiram. Mas não é por eles e nem é deles que nós vamos seguir o exemplo. Vamos seguir o exemplo como no nosso, lá da primeira turma, não foi bem a primeira, mas logo em seguida, pastor Douglas, que ainda o pastor Coberino estava falando, que é um expoente do ensino
dentro da denominação e onde ele está hoje, e também reconhecidamente no meio evangélico. Isso nos alegra, porque ele também não foi aluno do José, porque nós não tínhamos, quando jovens, essa oportunidade, mas ele foi. No início do nosso seminário, aliás, ele disse: eu não fui antes porque o Senhor não deixava os diáconos ser alunos. Tinha isso, né? Pois é. Mas, graças a Deus, não foi por isso que ele desistiu, não foi por isso que ele desanimou, não foi por isso que ele ficou tristinho, ele foi fiel e Deus o honrou chegando até aqui. Como ele e muitos outros, graças a Deus. E quando vocês olham em volta, certamente vão ver não apenas professores, colegas, mas vão ver uma família. Afinal de contas, convivemos assim. Eu procuro não interferir muito, mas acabo sempre pela volta, porque a gente quer sempre oferecer o melhor e às vezes, quando precisa, também orientar. Mas mais do que professores, mais do que anfitrião, vocês devem perceber uma família cristã unidas pelos laços fraternos do amor que Cristo demonstrou para nós, e também um exército poderoso, disposto a grandes conquistas, alcançando a vitória que é salvação de almas. Isso é o essencial. Qualquer outra coisa são acessórios que vão contribuir com essa finalidade. Sendo assim, com essa missão de levar a palavra de Deus, nós com certeza vamos alcançar um mundo que não tem esperança. Há muitos projetos, descobertas fantásticas, poder enorme de grandes potências, mas finalmente à beira de uma grande guerra, nem ele sabe se começa, se não começa, qual é o tamanho do desastre, mas bom resultado, nem com guerra, nem sem guerra não dá. Quando o homem está sem Deus, se avulta na prática do ódio, do crime, da perversão. Mas quando, como vocês escolheram seguir o caminho e o propósito de Deus, vocês servirão como aquela palavra de Deus que leva esperança ao mundo que, infelizmente, sem esperança, muitos, se não quase todos, decepcionados, não veem alternativas, crises existenciais às vezes levam ao desespero e, quem sabe, até uma atitude fatal. Mas a missão que nos une é nobre e gloriosa. É aquela missão que Jesus veio anunciar com uma esperança de salvação. Vale a pena viver quando estamos com Cristo. Vocês escolheram Mateus, lá no capítulo 8 e versículo 37, 38, foi, né? Pois é, vocês escolheram esse texto onde Jesus nos lembra que a colheita é grande e os trabalhadores são poucos. É verdade. E por isso mesmo Deus está chamando. E essa palavra não é apenas um desafio. Essas palavras do Senhor Jesus Cristo são um clamor do coração de Deus. Que Deus quer salvar. Ele mandou seu Filho para buscar e salvar os perdidos. E Deus deseja que nós apressadamente anunciemos a todos esse plano glorioso de salvação. Foi Jesus que sempre repetiu, ide, de várias maneiras Ele mandou-nos. E agora vocês estão aqui. O mundo que está no pecado clama por vidas que se coloquem trazendo uma palavra de esperança. Nós vamos dar início a esta diplomação, onde primeiramente quero convidar o pastor Delmir Paz, presidente da nossa convenção, para entregar o diploma para a jovem Alice Gabriele Bonetti Schaefer, da cidade de Osório. Acho que mais ao centro aqui sempre. Mais ao centro sempre.
também convido o pastor Valdonei, presidente da Ordem de Ministros, para entregar o diploma para o jovem Davi de Souza Duarte, da cidade de Canguçu. Peço a gentileza que aplauda, mas não assobie nem grite. Se gritar, deu glória a Deus. Obrigado. Para entregar uma lembrancinha para o Davi, eu sou obrigado a dizer ao meu filho, Davi, se ele for seguir os pareceres do médico, ele não estaria aqui, nem sei onde estaria. Mas nós cremos num Deus que sustentou a tua vida. Aleluia. Senhor seja contigo, em nome de Deus. Convido o pastor Éder Oberdan, presidente e diretor do seminário, para assim entregar o diploma para a jovem Evelyn Biberto, da cidade de Panambi. Eu vou tornar pedido, se alguém for gritar, dê um glória a Deus, um aleluia, mas aqui no templo não gripe nem assobie. Pode aplaudir, gritar glória a Deus, aleluia, mas grite os outros não. Vou convidar o pastor Gideão Muniz, pastor presidente desta igreja, assim como também para mim, para entregar para o jovem daqui de Bagé, o jovem Ezequiel Brondani. Agora convido o pastor Anderson Quadros, presidente da MASB, assim como também diretor-geral do Josec, para entregar para o jovem Guilherme Kurtz, da cidade de São Cepé. Convido agora o pastor Davi Schmidt, diretor financeiro da MASB, para entregar o diploma para a jovem Isabelle de Paula Aires Lemos, da cidade de Capão do Leão.
convido novamente o pastor Valdonei para entregar o diploma para a jovem Isabel Santana Biberck, da cidade de Capela de Santana. Convido novamente agora o pastor Delmir Paz para entregar para a jovem Júlia Paz Fogaça, da cidade de Juiz. Convido o pastor Anderson Quadros para entregar para a jovem Catrine Marques, da cidade de Juí. Convido o pastor Davi Chimino para entregar o diploma para a jovem Kathleen Casemiro Dias, da cidade de Cruz Alta. Convido o pastor Éder Oberdan para entregar para o jovem Samuel Gomes Silva, da cidade de Charqueadas.